Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço a gestão dos meus investimentos, da minha carteira de ativos, utilizando o Power BI. Essa necessidade surgiu muito porque é difícil hoje em dia você achar algum aplicativo que consiga consolidar sua estratégia, suas metas com as suas finanças, com o dinheiro que está aportado nas corretoras, com seus bancos, com seus gastos fixos, cartão de crédito e assim por diante. Então eu decidi criar uma ferramenta que consiga unir tudo isso voltada para minha estratégia, para minha meta. Então antes de mostrar o dashboard em si que eu criei no Power BI, é importante definir os objetivos do dashboard, por que ele vai ser utilizado. Para isso eu vou mostrar como é que eu invisto meu dinheiro, qual que é a minha estratégia de investimento. Então basicamente eu pego todo o meu salário, todo mês, e eu defino um percentual que eu vou alocar em renda variável, em renda fixa e em caixa. Dentro desse percentual em renda variável, eu distribuo com pesos entre os ativos. Então, cada ativo, cada empresa, ou cada ETF, ou cada fundo imobiliário tem um peso na minha carteira e dentro desse peso vai representar um percentual que vai ser investido em dinheiro em um aporte mensal. Então, para isso, a ferramenta vai me falar a quantidade de ações que eu tenho que comprar para manter essa meta. E como é que eu faço isso? Como é que eu defino essa meta? Como é que eu faço para distribuir minha carteira? A primeira variável que a gente precisa pensar é no seu faturamento, quanto que é o seu salário, quanto que você ganha. Esse é o primeiro passo para você definir uma meta. Então vamos aqui no Power BI logo para eu mostrar para vocês como é que funciona. Então esse aqui é o primeiro passo para a definição da meta, seu salário. Então digamos que esse aqui seja a variação do seu salário no decorrer dos meses. Como você pode observar, tem meses que ganha mais, tem meses que ganha menos, às vezes tem 13º, às vezes você faturou por outros meios, às vezes seu faturamento oscila, seu salário oscila. Então, se você observar aqui a linha azul é o faturamento médio desse período todo. Então, se você multiplicasse o faturamento médio durante todo o período, dos meses que se passaram, no caso 22 meses que se passaram desde o início que eu comecei a contabilizar, vai dar exatamente o valor que você ganhou no total. Porém, esse valor eu não uso como base para cálculo, né? Porque desse valor aqui você poderia distribuir um percentual para cada coisa, mas o que iria acontecer? Chegaria um mês que você teria que receber um valor muito grande e aquele percentual que você investe teria que ser alocado. Então, por exemplo, que você recebeu muito no mês e você definiu uma meta de 20% que você tem que colocar em renda variável. Então, você vai colocar esse percentual todo de renda variável no mês, só que eu acredito, a minha estratégia é que o excedente que eu ganho, às vezes a gente tem que gastar para aproveitar um pouco a vida, tem que ter sempre esse balanço. Então eu utilizo um faturamento médio da base para cálculo de meta, de aporte, né? Então se você observar aqui, ó, a linha vermelha, que é controlada por esse parâmetro, que eu vou ensinar como é que funciona, ele vai direcionar, vai ser o montante base de cálculo. Então, por exemplo, esse salário aqui que você escolhe, né, multiplicado pela quantidade de meses, vai dar o valor base, que desse valor base você vai tirar um percentual e vai direcionar para renda fixa, renda variável e para o caixa. Então, começamos por aí. Então, a próxima variável que vai ser importante para a meta é o percentual de investimento, quanto que você quer distribuir para renda variável. Nesse vídeo aqui eu vou voltar mais para rebalanceamento de carteira e para renda variável. Depois eu mostro como é que eu faço todo o controle financeiro em algum outro vídeo. Então dá uma olhada aqui nesse dashboard. Esse aqui é o valor patrimonial que eu tenho aportado em cada ativo. Quanto que eu tenho de ações em valor mesmo, representando a cotação atual. Então ele pega a cotação atual, multiplica pela quantidade de ações em custódia que eu tenho e ele vai me dar o valor total aportado, que também está aqui, o valor aportado. Então, como você pode observar, a linha azul é a linha de meta. Como é que essa meta é calculada? Ela pega o salário base, multiplica pela quantidade de meses. Depois eu vou mostrar como é que é a planilha, como é que é a estrutura no Power BI. Então ele multiplica pela quantidade de meses. Desse montante tem esse outro parâmetro aqui, que representa o percentual em renda variável. Você vê se alterar aqui, ó, vai subir a meta. A meta vai ser alterada. Então, por exemplo, 12% aqui. Dentro desse montante que foi calculado, que está aqui, de meta, ele vai distribuir por pesos na carteira. Cada ativo tem um peso na carteira, um percentual que eu invisto.
Então, em empresas mais consolidadas, com fundamentos melhores, eu invisto um peso maior, boto um peso maior, porque meu objetivo é a acumulação de patrimônio, então é uma carteira previdenciária, basicamente, eu invisto a longo prazo. Então, dentro desses pesos tem isso, levo isso em consideração, eu defini os pesos no início de quando eu comecei a aportar e tenho aportado até então dessa forma. Então, por exemplo, esse montante aqui tá aparecendo em azul quanto que é, e aqui do lado tá mostrando quantas ações eu tenho que negociar para bater essa meta, para a carteira ficar distribuída conforme eu planejei, conforme a minha estratégia. Então, como você pode ver aqui, algumas empresas estão acima da meta, porque oscilaram mais, e algumas empresas estão abaixo da meta, porque talvez caíram, desvalorizaram. E nessa tabela aqui tem tudo que precisa saber, quanto que o ativo valorizou relevante ao meu preço médio, e quantas ações eu tenho que comprar ou vender para bater essa meta. Eu normalmente não faço muito swing trade, então eu sempre balanceio a carteira com aporte. Então, por exemplo, essa aqui é a meta do mês. Se eu fosse para balancear o mês inteiro, eu precisaria fazer um aporte para bater, por exemplo, esse gap aqui de VT, que é uma ação no exterior, eu teria que comprar ela até atingir aqui, e aqui fala exatamente quantas ações eu tenho que comprar para atingir essa meta. Por exemplo, alguns ativos que eu tenho maior, por exemplo, IVVB11, que a meta está muito acima da minha meta, eu poderia vender e comprar outros ativos. Mas eu não faço isso, normalmente eu rebalanceio somente com aportes, com compras. Então, por exemplo, essa aqui é a meta do mês atual. Toda vez que eu insiro uma linha no meu faturamento, toda vez que eu boto o faturamento lá, a planilha aumenta. Então eu consigo também, com essa ferramenta, prever um aporte futuro. Por exemplo, quanto que eu precisaria, quanto que daqui a 5 meses seria a minha meta. Então, se eu aumentasse aqui, ó, botasse 6 meses a mais, ele ia aumentar minha meta para 6 meses. Então, você pode perceber que aqui também apareceu uma outra linha, que é a linha vermelha. Essa linha vermelha são os juros compostos atuando. Pensa só, se você aporta todo mês um valor, aquele valor do mês vai render e vai virando uma bola de neve. Cada vez você vai rendendo mais. Só que seu investimento é sempre aquele padrão que você definiu baseado nesses parâmetros. Então, ó, aqui eu botei 6 meses a mais. A minha meta subiu. E se eu fosse, por exemplo, receber um dinheiro extra a mais e quero botar minha meta de 6 meses, aqui vai me dizer exatamente quantas ações eu tenho que comprar para bater essa meta. E também, imagina só, se passaram 10 anos, eu fazendo isso 10 anos... Se eu consigo prever com os juros compostos, assim, aqui eu também defino uma rentabilidade, por exemplo, uma rentabilidade de 10% ao ano. Olha a diferença, isso aqui, a azul seria o quanto que você aportou, né? Tem o valor total aqui. E o vermelho seria com os juros compostos, com a bola de neve acontecendo e seu dinheiro se multiplicando e valorizando, dependendo dessa rentabilidade, que eu defini aqui 10% ao ano. Se eu aumentasse para, por exemplo, 50% ao ano, ia dar um valor absurdamente maior, né? Mas 50% ao ano é muita rentabilidade. Mas sendo mais realista, uns 7%, uns 8%, já dá para ver que o seu dinheiro investido rende muito mais do que deixar ele parado. E deixar ele parado hoje em dia, na Selic, também na poupança, não está rendendo nada acima da inflação, e a renda variável normalmente tem rentabilidades superiores. Então vou voltar aqui pro que estava, no 0 a 0. Aqui é o mês atual, quanto que eu preciso balancear. Então agora que a gente já entendeu qual que é o objetivo desse dashboard, vamos mostrar qual que é a estrutura dele no Power BI, como é que ele funciona, como é que ele pega as informações, como é que ele calcula as informações. Basicamente ele vai realizar 2 consultas. A primeira consulta é uma tabela em Excel, dentro dessa tabela vai estar no seu computador, pode estar na nuvem, por exemplo, e nela vai conter todas as informações que você precisa sobre suas finanças. Por exemplo, eu faço gerenciamento das minhas instituições financeiras, quanto que eu tenho de saldo por banco, por corretora, quanto que é a minha carteira, onde eu defino o preço médio, a quantidade de ações, meus gastos fixos, quanto que eu gasto por mês, quanto que eu tenho de cartão, na dívida de cartão de crédito, e o meu faturamento que é utilizado para isso. Então, para simplificar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou focar basicamente só no rebalanceamento.
Eu não vou mostrar as outras funcionalidades da ferramenta, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então basicamente só vai ser essa tabela aqui da minha carteira que vai ser utilizada. A próxima consulta é extraída do Google Sheets. É de lá que vem a informação da cotação de cada ativo, quanto que está a cotação atual daquele ativo, porque assim a gente vai conseguir saber o valor patrimonial no momento, né, baseado nas suas ações e custódias que está na planilha e da cotação atual. Então eu já fiz um vídeo mostrando como que busca essas informações do Google Sheets. Esse vídeo, se você ainda não viu, dá uma olhada lá, que as informações que estão naquele vídeo vão ser importantes para a criação desse dashboard. Então essa aqui é a tabela principal para o rebalanceamento. É dela que vão vir as informações para a meta e quanto que está o seu valor patrimonial, que vai ser calculado tudo no BI. Mas aqui é basicamente as informações do ativo, o nome, o setor, o tipo de investimento, você categoriza da forma que quiser, quantidade de ações que você tem em custódia, seu preço médio que você pode obter também na sua corretora, e o percentual meta, que é aqui que você vai definir quantos por cento vai para cada ativo. Essa parte é extremamente importante antes de começar a investir, de você definir isso, criar uma carteira baseada na sua estratégia e baseada no seu objetivo, se é longo prazo, se é médio prazo, se está a fim de valorização, de acumulação de patrimônio. Então basicamente essas aqui que eu estou selecionando são as colunas que a gente vai utilizar. As outras colunas que estão aqui são relevantes a investimentos no exterior, que isso vai ser tema para o próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais em rebalanceamento de ações brasileiras. No fundo é tudo a mesma coisa, porém tem alguns detalhes que envolvem o câmbio de moeda estrangeira que vão ser discutidos em um outro vídeo. Então se você seguir o passo a passo certinho do último vídeo, você vai ter uma estrutura parecida com essa aqui, onde você tem essa consulta, essa tabela, que é basicamente essa tabela do Excel, e você vai ter a outra tabela, que é a cotação da web, os dados da web, que vão estar relacionadas pelo código do ativo. Então, o código do ativo vai estar relacionado com o ativo dessa carteira. Por exemplo, esse código aqui do ativo vai estar relacionado com esse código do ativo aqui da planilha do Google Sheets. Então, beleza. Agora a gente vai criar do zero todas as medidas e todos os cálculos, todos os parâmetros para a criação desse dashboard. Vamos criar do zero, eu vou abrir uma aba nova aqui. Então, para simplificar esse vídeo, eu não vou criar todos os parâmetros de faturamento mensal e de percentual, eu vou criar um valor fixo. Então, por exemplo, digamos que você quer ter 30 mil investido na bolsa. Então, você vai alterar esse parâmetro e ele vai investir 30 mil e distribuir de acordo com a percentual que você botou da sua carteira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um parâmetro. Para criar um parâmetro, tem que vir aqui na aba modelo e clicar em novo parâmetro. O parâmetro, primeira coisa é dar um nome. Eu gosto de dar um nome começando com a letra P de parâmetro, só para facilitar no agrupamento das informações aqui no canto. Pmeta YouTube. O tipo de dados vai ser um número decimal fixo e ele vai variar de 0 até a quantidade que você tiver de dinheiro. Ele vai ser incrementado de 100 em 100 e o número padrão é, por exemplo, 2.000. O número padrão vai ser aquele número que, se não tiver nada selecionado, vai ser ele que vai ser o escolhido. Aperto OK. Então, o parâmetro aqui foi criado e foi criado um filtro de segmento. Você pode redimensionar aqui. Então, não tem nada selecionado aqui, como vocês podem ver. Então, vai ser aquele valor que você definiu como padrão. Se eu alterar aqui, ó, ele vai definir a meta. Então, lembrando que o parâmetro ele vai gerar uma tabela com as informações do valor mínimo até o valor máximo, de incrementando de um pelo outro. Tem aqui a fórmula. Então, agora que a gente já tem o parâmetro criado, com o valor patrimonial que vai ser distribuído, a gente vai definir todas as medidas que a gente precisa calcular. Então, as variáveis que a gente vai calcular são valor patrimonial, valor gasto, valorização da carteira, ações para negociar e o valor da negociação. São 5 medidas que vão ser criadas. Vou mostrar aqui passo a passo como que cria cada uma. Então a primeira medida que a gente vai criar é o valor patrimonial. Para criar esse valor patrimonial, vai aqui em nova medida. Vou criar valor patrimonial aportado. Eu acho que eu já tenho essa variável, então eu vou criar aqui YouTube, que vai ser igual um SumX. Qual a tabela que a gente vai fazer o SumX? A tabela vai ser a tabela minha carteira, que é aquela que a gente importou.
Então bota aqui minha carteira, ele já vai verificar. Qual que é a expressão? Então o valor patrimonial é a quantidade de ações que você tem em custódia dentro dessa carteira, multiplicado pela cotação do dia. A cotação do dia, lembrando que está vinculada na outra planilha, na planilha de cotação. Então a gente vai usar a função related, que vai buscar a coluna relacionada daquela planilha. Então já está aqui, ó, cotação. Se a gente fechar, só para entender a função, o que a função SUMEX faz? A função SUMEX, para cada linha dessa tabela aqui, ela vai pegar a quantidade de ações para cada linha, a quantidade de ações que estão em custódia e vai multiplicar pelo preço relacionado desse ativo. É isso que faz. Vai somar tudo, linha por linha. Diferente da função SUM, que ele somaria tudo isso aqui e multiplicaria pela soma ou média da cotação, que não faria sentido nenhum, a função SUMEX, ela vai por linha, lembrando dos contextos de filtro e linha, né? Então agora vamos criar um gráfico de linha e coluna para ilustrar o que a gente acabou de criar. Vou clicar aqui nesse gráfico de linha e coluna, redimensioná-lo. No eixo principal, no eixo X, eu vou colocar os ativos que eu tenho dentro da minha carteira. No valor, eu vou colocar aquele variável que a gente acabou de criar. YouTube. Valor patrimonial aportado no valor de coluna. Então aqui já mostrou o valor patrimonial que eu tenho de cada ativo. Então a próxima variável que a gente vai criar vai ser o valor gasto, quanto que a gente gastou baseado no preço médio. Então para criar essa variável, vamos de novo aqui em nova medida. E o valor gasto vai ser basicamente um outro SUMEX, que vai ser qual tabela que vai ser linha por linha avaliada, vai ser minha carteira. E a expressão vai ser basicamente as ações em custódia vezes o preço médio. Isso tá tudo naquela planilha. Então, ações em custódia vezes o preço médio. Vou botar aqui YouTube porque já tinha uma variável criada com esse nome. Então, eu posso jogar esse valor gasto aqui dentro dos valores de linha, só para ver se funcionou. Então agora está exibindo aqui o quanto que eu gastei e quanto que eu tenho de valor patrimonial. Obviamente, algumas eu tô com valorização, tô com lucro e algumas eu tô com prejuízo. Agora vamos definir a meta. Por exemplo, se eu tacar essa variável aqui de meta do YouTube, que está aqui nesse valor, também, ele vai criar uma linha reta, porque ele não está multiplicando pela quantidade, pela porcentagem que é para ser de cada ativo. Ele está jogando valor idêntico para todos. Então, obviamente, se eu alterar aqui, ó, a meta vai diminuir. Então, nesse caso, ele está falando que eu precisaria ter investido em cada uma delas esse valor aqui. Só que não é o caso que a gente precisa multiplicar pelo percentual. E é isso que a gente vai fazer. Vamos criar uma variável que se chama valor meta. Então vem aqui, novamente, nova medida, valor meta, YouTube, que vai ser igual outro SUMEX, novamente, minha carteira. E qual que é a expressão? A expressão é essa variável aqui, essa medida que já foi criada na hora que a gente criou um parâmetro. Então, vou botar aqui em YouTube. P-meta YouTube. Por isso que eu gosto de usar o P, porque eu sei que é um parâmetro. Na hora que ele aparece aqui a lista, ele já me indica que é uma variável parametrizada. Então, esse valor vezes a quantidade, o percentual meta, que está lá. Então, novamente, para cada linha da tabela, ele vai pegar esse valor meta e vai multiplicar pelo aquele percentual. Se eu colocar aqui, fechar, então agora eu posso tirar essa variável aqui e colocar o valor meta. Então agora eu já tenho o valor meta, então dependendo do quanto que eu seleciono aqui para estar aportado, ele vai direcionar
quantidade para cada um deles. Eu posso vir aqui, ó, em classificar pelo valor meta. Eu gosto de classificar pelo valor meta para mostrar a relevância de cada uma, que assim fica um pouco confuso. Se eu botar em classificar pelo valor meta, aqui fica um pouco mais fácil de exibir o que eu tô fora, o que eu tô dentro. Então, alterando aqui a variável, ele vai mostrar a quantidade que eu tenho de cada ativo. Vou redimensionar um pouco aqui. Redimensionar aqui. E agora, vamos criar a tabela com as outras medidas que a gente precisa. Então, a próxima medida que a gente vai fazer são as ações para negociar para atingir a meta. O que está acima da meta, ele vai sugerir venda, e o que está abaixo da meta, ele vai sugerir compra. Então, antes de fazer isso, eu vou criar uma tabela aqui, que nessa tabela vai ter cada ativo, minha carteira, ativo, e eu quero botar a cotação. Então, eu vou vir aqui e botar cotação dentro da outra tabela, né? Pegar a cotação que está vinculada. Então, ele já vai botar aqui a cotação. Aqui apareceu a cotação em branco. Para facilitar a minha vida, eu venho aqui e filtro basicamente os ativos que não são blank. É um jeito preguiçoso de resolver essa situação. Então, beleza. Aqui já tem a cotação. Eu posso fazer uma variável aqui, porque aqui ele está somando tudo no total. Eu gosto de criar eu crio uma variável aqui, ó, só para mostrar, que ele vai transformar isso em texto. Então ele vai pegar o valor selecionado da cotação e vai trocar, se for em dólar, ele vai botar o cifrão, se for em real, ele vai botar o USD. Olha só como é que fica. Então, ó, se eu fechar aqui, ele não vai botar o total, porque aqui é um texto, ele não vai entender que tem que somar nem diminuir. Esse é um jeito de resolver também. Então vamos criar uma outra variável aqui, que é a valorização de cada ativo. Quanto que está valorizando cada ativo dentro da nossa carteira, baseado no nosso preço médio. Então vou vir aqui, nova medida, chamar valorização YouTube, que vai ser igual ao valor patrimonial do YouTube, dividido pelo valor gasto. Valor gasto YouTube, entre parênteses, menos 1. Então, eu vou jogar esse valor que eu acabei de criar. Vou transformar esse valor em percentual. Então aqui tem a valorização de cada ativo, quanto que ele valorizou dependendo do quanto que você gastou de preço médio e quanto que você tem aportado ele com a cotação atual. E aqui embaixo no total, ele vai exibir basicamente a valorização da sua carteira como um todo, quanto que sua carteira valorizou, né, de modo global. É essa a razão de valor patrimonial pelo valor gasto. Lembrando que aqui não leva em conta os dividendos e nada disso. É puramente pelo preço médio. Então a próxima variável para ser criada são as ações para negociar. Quanto que a gente precisa negociar de cada ativo. Novamente, nova medida. Essa medida eu vou chamar ações para negociar YouTube. Isso vai ser igual, novamente, um SumX da minha carteira. E o que ele vai pegar? Ele vai pegar o valor meta que a gente criou, menos o valor aportado. Vou escolher o valor meta YouTube, menos o valor patrimonial aportado YouTube. Então, ainda não está completa não, mas só para vocês darem uma ideia. Se eu colocar isso aqui, isso dividido, né? Faltou falar, dividido pela cotação atual. Então, por exemplo, se eu tenho uma diferença de preço
se eu dividir pela cotação atual, vai me dar a quantidade de ações que eu preciso comprar de cada ativo. Se eu pegar aqui e dividir pela cotação, não essa cotação, né? O related cotação. Tá lá na outra tabela. Fechou. Fechou aqui também. Vamos ver como é que ficou. Jogar aqui valores, ações para negociar. Então, olha só que ele está sugerindo as negociações para fazer. Porém, está mostrando com números quebrados. Por exemplo, na Bolsa Brasileira, você não consegue comprar meia ação, por exemplo. Você tem que comprar... Ou você compra lotes de 100 em 100, ou no mercado fracionário você pode comprar uma, duas e assim por diante. Então, o que a gente faz para consertar isso? A gente pode vir aqui nessa função, ó, e utilizar a função round para arredondar esse valor para 0 casas decimais. Então, basicamente, eu venho aqui dentro disso tudo, deixa eu dar um espaço aqui para facilitar. Eu vou fazer um round que vai arredondar esse número e a quantidade de dígitos. Então, quantidade de dígitos que eu quero, vou aqui no final, 0 no dígitos. Então, posso fechar aqui, e ele vai atualizar. Então, agora eu tenho valores inteiros, valores 0, 1, 2, 3, não quebrado. Que aí eu vou conseguir calcular, que vai ser a nossa próxima variável, o valor que a gente vai gastar nessa negociação, por exemplo. Vamos lá, criar a próxima variável, nova medida, dá para vir por aqui também. Então eu vou criar a nova medida que é o valor da negociação YouTube, que vai ser igual a ações para negociar. Vou fazer um SumX de novo. Ações para negociar. Tabela, minha carteira. Uma coisa de cada vez. E agora eu vou criar essa ação Então agora eu vou selecionar essa variável, ações para negociar, vezes o preço, a cotação que está do dia de cada ativo. O relacionado preço, cotação. Aqui. Fechou. Enter. Valor. YouTube. Já até perdi essa YouTube, valor da negociação. Então eu posso vir aqui, ó, e alterar para a moeda brasileira, português, em reais. Isso eu não estou considerando. Para investimento no estrangeiro tem alguns detalhes que eu posso abordar em outro vídeo. Então é basicamente isso. Essa é o básico de rebalanceamento. Aqui ele já mostra exatamente quantas ações você precisa de negociar para atingir aquela meta. Então se você gostou desse conteúdo, se eu te ajudei de alguma forma, se eu te ensinei um pouco BI, se eu vou te ajudar a investir melhor, deixa o seu comentário aqui, porque isso vai me motivar a criar mais conteúdos que nem esse e vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. E fala aqui nos comentários o que você achou, como é que tá a minha carteira, como é que eu tô investindo, o que você acha dessa estratégia, o que você quer ver mais nessa ferramenta, você quer ter essa ferramenta disponibilizada. Bota aqui nos comentários tudo o que você achar e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera!